Boa tarde, pessoal. Vamos dar mais um tempinho. Estou vendo, acompanhando que as pessoas estão entrando. E a gente já começa. Vamos dar mais uns 2 minutinhos só para startar a gravação. Na sequência a gente já começa. Isso aqui vai ficar depois gravado, vai lá para o canal do YouTube da Mitsutoyo, né? Então, mais um minutinho só. Pessoal, vamos lá. Vamos começar? Vão entrando mais pessoas daqui a pouco. Ó. Bom, não sei para quem já acompanha há algum tempo aí os nossos webinários aí da Mitsutoyo, né? Já faz um bom tempo que eu não apresento um webinar aqui. Eu sou Rafael Spassini, especialista de máquina na linha de máquinas tridimensionais aqui da Mitsutoyo. E hoje a gente vai falar um pouquinho de máquinas 5 eixos, mas com foco na questão da produtividade e performance das máquinas, né? Esse webinar, conforme eu comentei, ele vai depois para o nosso canal no YouTube lá, mas vocês podem compartilhar depois ou ver depois com mais calma também, se quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com a pergunta básica aqui. O que é uma máquina tridimensional e o que é um eixo de medição? Então, a ideia de máquina tridimensional, ela veio lá de centros de fresadoras, no caso, né? Antigamente o pessoal usava mais fresadoras, que eram máquinas de usinagem 3D. Se a gente parar para pensar com calma, né? Hoje em dia a gente quase não vê fresadora, o pessoal vê mais centro de usinagem, que é uma fresadora a CNC. E daquele conceito surgiu a ideia de medir. Em vez de você usar a máquina para fresar, para usinar, você talvez usar a máquina ali com um batente no lugar da fresa para encostar na peça e tirar medidas da peça. Então, o conceito de tridimensional, as primeiras tridimensionais foram feitas baseando num projeto de fresadora, por isso que ela é bem parecida. E a gente chama de máquina tridimensional por quê? Porque ela tem 3 eixos. Então, daí a gente vai tirar o conceito de eixo. Qual que é o conceito de eixo para nós que vamos usar a máquina para medir ou uma máquina, por exemplo, no caso de uma máquina de usinagem? A gente chama de eixo tudo que tem função de se mover e realizar trabalho ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no caso de uma máquina de usinagem, qual que é o trabalho da máquina de usinagem? É usinar alguma coisa. Então, tudo que puder se mover e usinar ao mesmo tempo, a gente chama de eixo. Então, por exemplo, numa fresadora, ela pode andar no eixo X e enquanto isso está usinando. Então, é um eixo. Ela pode andar no Y e está usinando. Pode andar em Z, né, na altura, e está usinando. Então, é uma máquina de usinagem 3 eixos. Uma máquina tridimensional, uma máquina de medir por coordenadas tridimensional, a gente chama assim porque ela pode medir em 3 eixos. Então, a máquina pode andar em X e tocar na peça em X, em Y ou em Z, e ela está medindo, que é uma máquina feita para medir. Então, daí a gente tira o conceito do que é uma máquina tridimensional, é uma máquina que mede em 3 eixos, e o que é eixo de medição é o que pode se mover e medir ao mesmo tempo. No caso, a máquina 3 eixos, ela tem os 3 eixos, aí, o X, Y, Z da máquina para medir, né? Existe um outro conceito, existe o conceito dos apalpadores, dos cabeçotes que nós vamos colocar na máquina tridimensional. Então, toda máquina tridimensional, a máquina é o conjunto maior ali. Eu vou só ocultar aqui meu rosto aqui para vocês, porque tá cobrindo as imagens, né? Aí, vamos lá. Nas máquinas tridimensionais, elas usam um apalpador. O apalpador, o que é? O apalpador é o que vai tocar na peça, né? Para a máquina funcionar, a gente tem 3 tipos de cabeçote que a gente pode pôr na máquina. Vou voltar um slide para trás aqui rapidinho. Ó, aqui a gente tem um exemplo de uma máquina tridimensional e aqui é a parte que vai tocar na peça. Né? Aqui é o que a gente chama o cabeçote, o palpador que vai tocar na peça. Disso a gente tem 3 tipos de cabeçote. A gente tem os cabeçotes fixos, os indexáveis e os de 5 eixos, que é o nosso tema aqui hoje. Como é que funciona? O que é um cabeçote fixo? O que é um cabeçote indexável?
Cabeçote fixo, como o nome diz, ele fica fixo, ele não se move. Então, aí alguns exemplos, né? Vamos avançar aqui, ó. Alguns exemplos de cabeçote fixos, né, que nós temos. Por exemplo, os que nós trabalhamos aqui na Mitoy mais comumente, né? Um SP80, um PH6M e um MPP 310Q. Esse cabeçote aqui é um SP80 e esse aqui, o PH6M, são cabeçotes fabricados pela Renishaw. A Mitoy, ela utiliza os cabeçotes sensores da Renishaw, que é um fabricante inglês, para poder colocar nas suas máquinas tridimensionais para medir. O que vem montado embaixo do cabeçote aqui, que são as pontas, ó, é isso que vai apalpar na peça, é isso que vai tocar na peça para poder medir. Como o nome diz, é o cabeçote fixo, quer dizer que esse cabeçote ele não se mexe, ele fica fixo ali na posição. Então, a gente tem que montar as pontas aqui de acordo com o que a gente vai medir. Então, por exemplo, eu vou medir um furo que está para baixo na peça, e você tem que montar uma ponta assim, para baixo, para poder acessar o furo que vai medir. Eu quero medir um furo que está na lateral da peça, então você tem que montar uma ponta igual aqui da imagem, uma ponta que está para o lado, que vai conseguir acessar a peça de lado, né? Diferença entre esses dois cabeçotes aqui, ó, SP80 e PH6M, é o comprimento de pontas que a gente pode colocar neles, né? Esse SP80 ele aguenta pontas de até 1 metro, né? Então é mais usado para máquinas de grande porte. E o PH6M é um cabeçote mais simples, normalmente a gente usa em máquinas tridimensionais pequenas, né? Máquinas de pequeno porte. Ele aguenta pontas de no máximo 400 milímetros, só que tem uma diferença, que esse cabeçote aqui, a gente pode trocar os sensores aqui, ó. Então dá para pôr sensor de toque, sensor de scanning, que é esse que está na imagem, por exemplo. O sensor laser, ele é a vantagem desse PH6M para esse outro da esquerda. Esse da esquerda só dá para montar ponteira, para poder medir por toque ou arraste. Esse do meio dá para a gente usar outros tipos de sensores. E temos esse aqui também, que é o MPP 310Q, que é um cabeçote próprio da Mitutoyo, fabricação Mitutoyo. Ele é um cabeçote de alta exatidão. Então, normalmente a gente usa só em máquinas de alta exatidão esse cabeçote aqui, só que ele aguenta pontas de no máximo 200 milímetros. Por que tem diferença desse tamanho de ponta entre os cabeçotes? Porque quando a gente aumenta o comprimento das pontas, né, quando a gente pega pontas mais compridas assim, elas são mais pesadas. E quando as pontas são mais pesadas, isso vai influenciar na exatidão que o cabeçote vai oferecer. Quanto mais peso você coloca aqui, menos exato vai ser a exatidão que o cabeçote vai fornecer na medição. No caso aí, eu trouxe aqui para apresentar, eu sei que a grande maioria até as pessoas que já usam máquina tridimensional, às vezes não conhecem essa nomenclatura aqui, mas quando a gente fala de incerteza de medição em máquinas tridimensionais, existe a incerteza para medição com a máquina e existe a incerteza para medição dependendo da situação que você usa o apalpador. Então, por exemplo, nessa norma aqui, ó, ISO 10360. A ISO 10360 trata sobre incertezas de medição para máquinas tridimensionais em geral. Só que essa norma específica aqui, ó, traço 5, a última revisão dela foi em 2020, ela trata das incertezas de medição relacionadas aos apalpadores que nós vamos usar na máquina. E aí, nos cabeçotes fixos, nós temos dois tipos de incerteza que atuam. Essa aqui, que é o PLTM, que é a incerteza de medição quando a gente usa ponta satélite. O que quer dizer isso aqui? Por exemplo, olha esse cabeçote da esquerda. Esse aqui eu tenho uma ponta satélite. Ponta satélite é isso que vocês estão vendo aqui, é uma ponta que parece uma estrela, né? Ó. Ela tem uma ponta para baixo, uma ponta para a direita, uma ponta para a esquerda, uma para frente e uma para trás. Não precisa ter 5 pontas, pode ser qualquer ponta que é montada nesse estilo aqui, ó. Uma ponta para um lado, outra ponta para o outro. Se tiver mais de 2 pontas, a gente já chama de satélite. Quando a gente imagina que você vai medir uma peça, onde você vai, imagina que eu vou medir um diâmetro muito grande. E aí eu vou entrar com esse cabeçote inteiro dentro desse diâmetro para poder medir. De um lado do furo vai tocar esse apalpador aqui. E do outro lado do furo vai tocar esse outro apalpador aqui. Ó. Então eu vou medir uma característica única, no caso o diâmetro de um furo, só que com várias pontas diferentes. Cada uma vai tocar um ponto, por exemplo. Eu tenho uma incerteza de medição para isso. Quando eu não vou medir com uma única ponta, mas vou medir com várias. E aí cada fabricante tem o seu limite de incerteza de medição para essa situação aqui. E a norma chama esse tipo de incerteza com essa sigla aqui, ó, PLTM, que é a incerteza de medição quando a gente mede com ponta satélite.
E normalmente o pessoal que tem máquina tridimensional com esse tipo de cabeçote faz trocas no magazine de pontas. Como eu falei, como o cabeçote fixo ele não se movimenta, dependendo da complexidade da peça, a gente tem que ficar trocando de ponta aqui para poder medir. Às vezes eu tenho um furo inclinado, nenhuma dessas pontas vai conseguir entrar para medir. Aí você tem que guardar essa ponta no rack e pegar outra ponta que vai entrar no furo inclinado. E aí nessa situação, quando a gente troca a ponta no rack, também acrescenta uma incerteza de medição no processo. E a norma chama essa incerteza de PLTN. Então existe, por exemplo, o discurso, pessoal mais antigo, que tem máquina tridimensional há muito tempo, as primeiras máquinas tridimensionais só tinham esse tipo de cabeçote fixo. E o pessoal lá de trás fala até hoje que a máquina tridimensional com cabeçote fixo é mais precisa, porque o cabeçote não fica virando, então traz exatidão. Realmente, o cabeçote não fica virando, ele tem uma certa lógica nisso, né? A gente achar que vai trazer mais exatidão. Porém, quando você usa um cabeçote fixo, você acaba tendo que medir com várias pontas a mesma característica e acaba tendo que trocar muito no rack. Isso gera incerteza também. O pessoal esquece desse lado, né? Então tem essas outras duas incertezas previstas em norma, inclusive, né? Tem que o fabricante falar quanto que é a incerteza que isso acrescenta. Nós temos os cabeçotes indexáveis. Eu trouxe 3 exemplos de cabeçote para vocês, que são os mais comuns no mercado, que é o PH10T de tatu, PH10M e o PH10MQ. Qual que é a diferença esses 3 cabeçotes aqui? Eles são cabeçotes indexáveis. O que quer dizer indexável? Quer dizer que é um cabeçote que ele gira para posicionar a ponta para fazer medidas. Então, quando a gente vai medir, a máquina para de se mover, o cabeçote vira para a posição que a gente quer que a ponta fique para medir, e aí a partir dali ele vai lá na peça para medir. Se o cabeçote vira, isso é um eixo? Não, porque nesse caso aqui, vocês viram que eu falei no começo, a máquina tem que estar parada antes do cabeçote girar. Então, esse cabeçote, no momento em que ele está girando para se posicionar para medir a máquina, ele não pode encostar na peça para medir. Se ele não pode encostar, então esse movimento de girar, ele não pode medir ao mesmo tempo. Como a máquina é feita para girar, é feita para medir, perdão, então isso não conta como eixo de medição, né? Então, mesmo a máquina tridimensional com cabeçote indexável não é uma máquina de 5 eixos, é uma máquina de 3 eixos, porque o que vai medir ainda fica sendo só o X, o Y e o Z. Esses 3 modelos de cabeçote, basicamente a diferença entre esses 3 aqui que eu trouxe de exemplo é o tipo de encaixe aqui, ó. Aqui onde a gente vai encaixar o sensor. Esse cabeçote aqui, o PH10T, olha, é o mais simples e também é o mais barato que tem no mercado, dos cabeçotes indexáveis, tá? Só que ele só aceita sensores de toque, sensores que medem por toque. Então, aqui do exemplo, por exemplo, alguns sensores que a gente trabalha aqui junto com a Rentschel, TP20, TP200, TP2, são sensores que medem só por toque. Esse cabeçote aqui do meio, PH10MQ, PH10M, esse PH10M ele é bem parecido com o PH10T, vocês vão ver que a diferença é aqui no encaixa. Ele tem um diâmetro maior aqui onde dá para encaixar sensores, né? Então esse cabeçote aqui, a diferença é que ele aceita qualquer tipo de sensor. Dá para colocar sensor de toque, sensor de scanning, sensor laser, rugosímetro, câmera. A única diferença entre esse e esse é só encaixe. E nós temos esse aqui, o PH10MQ, que é um cabeçote que ele é igualzinho o PH10M, ele tem um encaixe maior, você consegue montar qualquer sensor nele, porém, ele é mais curto. Se você vai ver aqui no PH10MQ, esse do meio aqui, ó, ele tem esse quadradão aqui atrás dele, ó, que no PH10MQ não tem. Na verdade, ele tem, só que como é menor o quadrado, aquele quadrado em cima, ele vai encaixado dentro do eixo Z da máquina. Então, com isso, você ganha um pouco de curso na máquina. Então, às vezes a gente tem algumas empresas que o pessoal opta por esse cabeçote que ele é um pouco mais barato. Algumas empresas o pessoal vai nesse outro cabeçote que, apesar dele ser um pouco mais caro, mas como ele encaixa para dentro do eixo Z da máquina, você ganha aqui um espaço aqui em Z, um espaço extra aqui, um curso extra no eixo Z da máquina que você acaba ganhando. Esse tipo de cabeçote indexável, ele acrescenta uma incerteza de medição também. Então, ele tem as mesmas incertezas do cabeçote fixo, que é o PLTM, que é a incerteza quando a gente mede com ponto satélite. Só que, por exemplo, no cabeçote indexável, o pessoal não costuma usar ponta satélite. Por quê?
Porque o pessoal, em vez de montar uma ponta satélite aqui, né, uma ponta estrela, né, que vai uma para cada direção, você pode trabalhar girando o cabeçote. E aí você vai medir girando o cabeçote. Só que, então, esse PLTM aqui, ó, que é a incerteza de ponto satélite, acaba não aplicando muito para esse cabeçote indexável, porque a gente quase não usa ponto satélite nele. Tem o PLTN, que é a incerteza para troca no rack. Quando a gente troca de ponta no rack, no magazine, então ele também acrescenta incerteza igual ao cabeçote fixo. E para o cabeçote indexável tem uma incerteza nova, que é esse aqui, o PLTI, que é a incerteza para indexação do cabeçote, que é quando a gente vai medir indexando o cabeçote. Toda vez que você vira o cabeçote, você está acrescentando uma incerteza de medição. Nesse caso, a nomenclatura que a norma usa para determinar essa incerteza é o PLTI. Então, de novo, todo fabricante de máquina tridimensional, sendo Mitsui ou qualquer outro, tem especificação da máquina que é o PLTI, que é a incerteza para quando vai se medir com cabeçote indexável. No cabeçote fixo, lembrando aquele exemplo que eu dei, o pessoal mais antigo fala que cabeçote fixo é mais preciso porque não fica virando. Realmente, o cabeçote indexável ele tem esse PLTI, que é a incerteza de virar o cabeçote. Mas lembrando, no fixo, a gente tem um PLTM, que é a incerteza medindo com ponto satélite. Que não, no cabeçote fixo, como ele não vira, a gente acaba tendo que usar muita ponta satélite. Então ele tem uma incerteza sim. Então acaba ficando bem parecida a incerteza quando a gente mede com cabeçote fixo com quando a gente mede com cabeçote indexável. Então isso é previsto em norma. A gente tem uma outra situação que eu vou mostrar um videozinho rápido aqui para vocês, que é o quarto eixo. Existem máquinas tridimensionais no mercado que têm o quarto eixo. O que é o quarto eixo? Aí um exemplo, ó. Quarto eixo é a mesa rotativa. Aí um exemplo que ele está medindo engrenagem usando a mesa rotativa. Vocês vão ver o seguinte, quando a ponta encosta na peça, ó, no caso ele encosta ali na engrenagem, quem se mexe principalmente é a engrenagem, a mesa que está girando a engrenagem para medir. Isso é um quarto eixo de medição. Qual que é a vantagem desse quarto eixo? A gente não está usando... Vou ver de novo. Vocês vão ver que como a gente não está indexando o cabeçote, por exemplo, eu vou medir de um lado da engrenagem, vou medir do outro, eu não preciso ficar indexando o cabeçote para medir de um lado e do outro, eu não preciso ficar trocando de ponta no rack, eu não preciso montar uma ponta satélite, porque quem vai fazer o movimento de girar aqui é a mesa, a peça que vai girar, não o cabeçote. Então, nesses casos, o quarto eixo, qual que é a vantagem de ter uma máquina tridimensional com quarto eixo? É que a gente não vai ter influência dessas incertezas do PLTM, PLTN e o PLTI, que é a incerteza de medir com ponta satélite, a incerteza de medir trocando no rack e a incerteza de girar o cabeçote. Então você acaba, não é que a máquina tridimensional vai ficar mais precisa, mas é que você vai ter menos influências de incerteza no processo. Então no final acaba sendo uma medição mais precisa, já que tem menos incerteza. Mas esse quarto eixo, e chama quarto eixo por quê? Porque a máquina está girando a peça e medindo ao mesmo tempo. Então se está girando e medindo ao mesmo tempo, é um quarto eixo. Agora nós temos os cabeçotes de 5 eixos. O que é um cabeçote de 5 eixos? Vamos começar falando aqui por esse PH20. A gente tem dois modelos de tecnologia de 5 eixos aí, que é o PH20 e o Rivo. O Rivo a gente vai falar daqui a pouco. No caso do PH20, o que é um 5 eixos? Vamos ver um vídeo aí de uma medição usando os 5 eixos. Vocês vão enxergar que quando ele vai medir um furo, repara que quando ele vai medir um furo, quem se mexe para medir o furo é o cabeçote, não é a máquina. Então o cabeçote ele levanta a ponta para cima, para baixo, para um lado, para o outro e toca na peça para medir. Como o cabeçote ele tem 2 giros, né? Ele pode girar tanto na vertical quanto na horizontal. Então é o quarto e o quinto eixo da máquina. Vou voltar o vídeo aqui. Você vê que a máquina para o cabeçote medir. E você pode ter os dois se movimentando ao mesmo tempo também, tá? Tanto a máquina quanto o cabeçote ao mesmo tempo. E como você tem os 3 eixos da máquina, mais os 2 eixos do cabeçote medindo ao mesmo tempo, então é uma máquina tridimensional de 5 eixos. Então a gente vê aí que a tecnologia de quarto e quinto eixo não está na máquina, está no cabeçote. A máquina continua sendo tridimensional, mas por um advento do cabeçote, a gente consegue colocar o quarto e o quinto eixo ali, né? Falar um pouquinho do PH20. Algumas vantagens que a gente tem aí.
Primeiro aqui é a graduação. O pH20, ele tem o giro aqui na horizontal dele, é praticamente infinito. Então ele gira, ele dá o 360 graus ali, ele não tem fim de curso. E o curso na vertical fica sendo aqui 115 graus para cada lado. Então ele passa aqui da linha de centro, né? Ele sobe mais aqui. E o legal desses cabeçotes em coxa é que ele não tem... eu não falei lá na hora que a gente está falando dos cabeçotes indexáveis, mas os cabeçotes indexáveis, eles têm a indexação, ou seja, ele não tem um giro livre. Você não consegue mandar o cabeçote girar a qualquer ângulo. Você fala assim, cabeçote, pare no ângulo vertical a 17 graus, por exemplo. Se ele não tiver essa graduação lá no cabeçote, ele não consegue parar no ângulo exato. Mas se eu quiser um ângulo quebrado, o cabeçote gira na vertical 17 graus e meio. Se ele não tem aquela graduação, ele não vai girar. Aqueles cabeçotes que eu mostrei indexáveis para vocês, por exemplo, eles trabalham com a graduação de 7,5 em 7,5 graus. Existem alguns no mercado que trabalham com a graduação de 2,5 em 2,5 graus. Agora, se você quiser parar num ângulo intermediário, não tem como. Esses cabeçotes em eixo você consegue parar em qualquer graduação. Ele tem a graduação dele aqui, ó, é 0,4 micron radiano. Então é um giro praticamente infinito. Você consegue digitar qualquer ângulo, o cabeçote indexar naquele ângulo que você quiser para poder medir. Mas a gente não precisa ficar girando ele para medir, porque como o cabeçote tem o giro livre, ele mesmo vai se posicionar na melhor situação para poder medir a peça. O pH20, esse cabeçote aqui que eu estou mostrando a imagem, ele trabalha só com sensores de toque. Então ele trabalha, por exemplo, com TP20, isso aqui da imagem. TP20, para quem não conhece, é o mesmo tipo de sensor que o pessoal usa em máquina tridimensional manual. Então é um sensor bem comum. Ele também faz troca no rack, dependendo da situação você tem o artifício do rack para poder trocar a ponta para medir. Aqui a gente pôs alguns exemplos de pontas, né? Você tem pontas mais curtas, você tem pontas mais longas, dependendo do que você vai medir, você escolhe uma ou outra. Ele trabalha com extensões de até 75 milímetros aqui, ó. Então, extensões é essa parte preta, que é de fibra de carbono. Você pode colocar até uma ponta de até 75 e uma extensão de até 75, e aqui embaixo ainda você pode colocar mais uma ponta de até 50 milímetros. Então, ele tem um alcance aí de até 150 milímetros, mais ou menos, que ele vai chegar ali para poder medir, né? Uma novidade, as máquinas novas da Mitoy, a geração de máquinas que a Mitoy está hoje, que é essa Crista Apex V, todas as máquinas tridimensionais hoje da Mitoy praticamente, elas já aceitam direto essa tecnologia de cabeçote 5 eixos. Então, sem precisar fazer retrofit, sem precisar trocar eletrônica, sem dificuldade. É só na mesma máquina onde a gente consegue colocar cabeçote fixo, cabeçote indexável, a gente consegue pôr esse cabeçote 5 eixos aqui também, ó. Ele vai instalado direto, funciona com o MCosmos, o Geopack Win, que é o software principal da Mitoy, né? Funciona direto no Geopack Win, então você consegue lá no Geopack Win pôr para calibrar ponta, pôr para medir, tudo normal direto pelo software da Mitoy, o Geopack Win. Que eu peguei de exemplo uma máquina pequena, um exemplo aqui da exatidão, como que fica uma máquina pequena com pH20. Por curiosidade, essa incerteza aqui, ó, 2,2 micron mais 3L sobre 1000, isso aqui é a fórmula da incerteza para medição de comprimento. Lembra que eu mostrei lá atrás como é que a norma chamava aquela sigla, a sigla para medir incerteza, para medir com ponto satélite, para medir trocando no rack, ou para medir indexando cabeçote? Temos também a incerteza da máquina quando vai medir comprimentos. Então aqui, ó, é um exemplo. Quando a gente vai medir um comprimento, mas eu quero medir uma distância de 1000 milímetros. Tem um furo, outro furo, distância de 1000 milímetros. Eu quero saber qual que é a incerteza da máquina para medir 1000 milímetros. Como é que funciona para você saber a certeza dessa máquina medindo 1000 milímetros? Vai ter essa fórmula aqui, que normalmente vem no certificado da máquina, né? E você vai fazer o seguinte, no lugar da letra L aqui, você coloca o comprimento em milímetros do que você está querendo calcular. Então, no caso, eu quero a incerteza em 1000 milímetros. Então, eu vou colocar 3 vezes 1000. No caso aqui, o 1000, né, dividido por 1000 vai dar 1. Vezes 3, né, que seria 3.000 dividido por 1000 vai dar 3. Somo 2,2, então 3 mais 2,2 dá 5,2. Essa máquina tem uma incerteza de medição de 5 microns e meio por metro. Mas isso não é linear, tá? Porque você vê que se esse L vai diminuindo, essa incerteza também vai diminuir muito. Isso é uma equação de primeiro grau, né? Curiosidade, essa é a mesma incerteza que tem uma máquina tradicional de 3 eixos.
Então, colocar 5 eixos na máquina aqui para medir comprimento, a incerteza continua a mesma, tá? Ela não aumenta. Às vezes o pessoal imagina, vai medir com mais eixos, vai ter mais fonte de incerteza. Nesse cabeçote não tem. Nesse aqui, como ele não vai acrescentar essa incerteza aqui na medição, continua tendo a mesma incerteza que a máquina teria, nesse caso aqui. Algumas vantagens, já que o nosso tema aqui é produtividade, algumas vantagens que a gente tem aí no 5 eixos é redução de tempo de medição. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. A mesma peça, nas duas situações, uma vai medir com cabeçote indexável e a outra vai medir com cabeçote 5 eixos. Vocês vão ver a diferença. Ele vai medir as mesmas características, o mesmo número de pontos, então ele vai medir as mesmas coisas no vídeo da esquerda e no vídeo da direita. O que vai mudar é o tempo. Vamos ver? Você observa que ó, o cabeçote indexável ele vira primeiro para depois a máquina se mexer. E no cabeçote 5 eixos não. Enquanto o cabeçote está se girando, a máquina já está se movendo. Aqui ele dá uma aceleradinha no vídeo. Ó. Você vê que quando ele vai medir um furo, o cabeçote que se mexe, então fica bem mais rápido. Já no 3 eixos não, o cabeçote fica parado, é a máquina que se movimenta para poder medir. Então gasta-se mais tempo, não. Então, ó, ele girou de novo o cabeçote. Então, ele girou o cabeçote primeiro para depois medir. Então o tempo de virada de cabeçote é um tempo que a máquina fica parada, ela não está medindo. Nos 5 eixos não. Nos 5 eixos a máquina pode, enquanto o cabeçote está girando, a máquina está se mexendo. Então você está ganhando tempo. Nesse exemplo aí, ó, a mesma peça nos dois casos, ó, a gente viu que medindo com cabeçote indexável, a gente levou aí 1 minuto e 41. E no 5 eixos ficou bem mais rápido, né? Nesse caso a gente ganhou 40% de tempo. Isso varia de peça para peça, tá? Funciona assim, quanto mais simples a peça, menos ganho de tempo você vai ter numa máquina de 5 eixos. Quanto mais complexa a peça, mais ganho de tempo você vai ter. Vai medir mais rápido. É o mesmo raciocínio que a gente faz para a máquina de usinagem. Se você tiver uma peça muito complexa para usinar, tem uma engrenagem helicoidal. Se você vai usar uma engrenagem helicoidal num centro de usinagem de 3 eixos, você até consegue, mas você vai demorar muito tempo para conseguir fazer isso. Se for uma máquina de usinagem de 5 eixos, a mesma peça, você vai usinar bem mais rápido, porque é uma peça complexa. Na medição é igual. Quanto mais simples a peça, 5 eixos vai levar o mesmo tempo de 3 eixos. Quanto mais complexa a peça, uns 5 eixos vai medir muito mais rápido. Essa diferença, dependendo da complexidade da peça, uma máquina 5 eixos ela chega a ficar 70% mais rápida a medição. Então não dá para vocês anotarem isso como regra. Falar, vou colocar um cabeçote de 5 eixos aqui em qualquer máquina tridimensional que eu vou ganhar 40% de produtividade. Depende da complexidade da peça, tá bom? Vamos avançar. Outra vantagem que você tem quando você vai medir com um cabeçote de 5 eixos, isso aqui é bem tradicional, o pessoal que mede com máquina tridimensional, quando o pessoal, é questão de fixar a peça na máquina. De novo, é o mesmo conceito de uma máquina de usinagem. Quando você vai fazer um programa em repetição, vou usinar uma peça várias vezes seguidas. Tipo assim, vou colocar o blank, a máquina vai usinar, vou tirar, vou colocar outro blank, só quero dar start, quero que a máquina usine de novo. Você tem que garantir que toda vez que você vai colocar matéria-prima lá na máquina, a matéria-prima tem que estar na mesma posição para a usinagem. Na medição, a mesma coisa. Quero medir essa peça mais rápido. Tem que fazer um dispositivo de fixação. Ó. Igual esse da imagem. Ó. Tem uma máquina, tem uma peça fixada ali, ó, com dispositivo. Se eu tirar essa peça e for colocar outra, e eu quero só dar start para a máquina continuar medindo, eu tenho que garantir que a peça vai ficar exatamente na mesma posição. Por quê? Porque se eu colocar a peça em outra posição, vai colidir. A máquina não vai achar ó, o ângulo que a peça está e vai colidir. Uma vantagem da máquina 5 eixos, como o giro do cabeçote é livre, ele tem uma vantagem legal que é o seguinte, você pode fazer o programa com a peça em uma posição qualquer da máquina, e se amanhã ou depois você colocar outra peça para medir em outra posição qualquer, por exemplo, eu fiz o programa da peça com ela retinha, assim, ó, igual está na imagem da esquerda. E amanhã, na hora de eu repetir o programa, eu não lembro a posição que eu fiz o programa, eu vou colocar a peça torta. Não tem problema, a máquina vai conseguir medir do mesmo jeito.
nos cabeçotes 5 eixos. Por quê? Porque o cabeçote, como ele tem o giro livre, ele acompanha a inclinação da peça. Então, por exemplo, aqui ele ia medir um furo lateral, então a ponta veio de lado aqui para medir. Se a peça inclinou, a ponta inclina junto, para poder acompanhar e medir o mesmo furo. Então, qualquer ângulo que você pôr a peça ali em cima da mesa, ela vai acompanhar e conseguir medir a peça. Então, isso é uma outra vantagem bem legal que a gente tem aí no usar os 5 eixos, né? Outra vantagem muito boa, como a máquina tem o giro praticamente livre, a gente consegue colocar qualquer ângulo no cabeçote, você economiza com ponta. Imagina uma peça dessa aqui, ó, que ela tem um monte de furo em ângulo aqui. Num cabeçote indexável, talvez uma única ponta lá no rack não ia conseguir inclinação para medir todos esses furos. Lembra que eu falei que os cabeçotes indexáveis eles têm graduação? Imagina se esse furo aqui, de um furo para o outro, ele tem um ângulo que não tem no cabeçote. Aqui que você tem que fazer, você tem que arrumar isso colocando pontas montadas em ângulo no rack. Só que aí você vai ter que ficar trocando ponta no rack toda vez. No cabeçote desse 5 eixos, uma única ponta dá conta de medir essa peça inteira. E não precisa ficar fazendo troca no rack, né? É um outro ganho bem relevante que a gente tem aí, economizar pontas no rack. Uma única ponta você consegue fazer o trabalho de várias, né? E vamos agora para o outro cabeçote de 5 eixos que a gente tem, que é o Rivo. Qual que é a diferença desse Rivo? Rivo também é um cabeçote tridimensional de 5 eixos, a diferença é que ele não faz só medição por toque, ele faz medição por arraste também, por scanning. Como é que funciona o Rivo? Algumas características dele. Ele é um cabeçote meio diferentão. Ele conseguir funcionar medindo em 5 eixos e garantir exatidão com pontas longas. Ele usa pontas bem longas, esse cabeçote aqui também. Ele aguenta pontas bem longas. E medir em 5 eixos com pontas bem longas e manter exatidão, ele tem algumas características. Primeiro, ele é feito de um material de baixa expansão térmica. Ele é um cabeçote como ele é um cabeçote grande, ele não pode variar muito a temperatura, ele tem muita influência da temperatura, então ele é feito de propósito com material de baixa expansão térmica. Ele usa ponto padrão M2, porque M2, a rosca M2, que são, a rosca essa ponta de rubi é rosqueada aqui, né? Ele usa o padrão M2. Qual que é a curiosidade? O que é uma ponta M2? São pontas comuns de mercado. É a mesma ponta que o pessoal usa em máquina tridimensional manual ou máquinas tridimensionais convencionais de mercado. Então não é uma ponta especial. Qualquer ponta de máquina tridimensional comum você consegue encaixar aqui. E aí vem a parte da tecnologia diferenciada dele. Por que ele consegue medir por arraste, né? Esse sensor dele aqui a gente chama de RSP2. Ele trabalha com uma fonte de luz. O que acontece? Atrás dessa ponta aqui, ó, ela é rosqueada aqui, ó, tem essa haste preta aqui de fibra de carbono, né? Ó, a ponta é rosqueada aqui. Esse tubo aqui que vocês veem de fibra de carbono, ele é oco. Então, aqui bem no finalzinho dele aqui tem um espelho. E aqui atrás tem um LED de luz. Esse LED de luz ele fica mirando um flash de luz aqui que passa por dentro dessa haste preta aqui para dentro do... Fica mirando bem aqui nesse espelho que fica atrás da ponta. Quando a gente encosta essa ponta na peça e essa ponta vai arrastar sobre a peça, essa luz lá dentro ela vai sofrer uma deflexão. Imagina, essa ponta vai encostar na peça, ela vai entortar um pouquinho ali a ponta e vai causar uma deflexão na luz aqui dentro. Pela deflexão da luz, o LED aqui atrás detecta a deflexão da luz, ele calcula a posição que a ponta está no espaço. E aí com isso ele consegue medir com exatidão onde que ele está tocando na peça, que coordenada que ele está tocando na peça. Então, isso é uma tecnologia que vem dentro do cabeçote, até por isso o cabeçote ele é maior, né? Para poder estar tudo isso embarcado aqui dentro do cabeçote. E essa haste preta que tem um nome também, que é esse RSH, que é onde a gente monta as pontas. Você vê, na verdade, essa ponta é curtinha, ó, porque o Rivo, esse cabeçote 50, ele já começa com essas hastes mais compridas aqui. E ele também tem um giro infinito, igual tinha lá no PH20, né? Ele tem uma graduação aqui de 0,08 segundos de grau. Então você consegue girar praticamente qualquer ângulo que você quiser colocar nesse cabeçote, ele vai girar. A gente tem algumas estratégias de medição quando a gente vai usar o Rivo, que a gente consegue fazer, por exemplo, head touch, que é o quê? Quando a máquina vai ficar parada e o cabeçote que vai tocar na peça, né?
que é mais ou menos o que a gente viu no PH20, com a vantagem que a gente pode fazer isso por arraste também. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, Círculo Scan, que é a máquina fica parada e o cabeçote que vai girar para poder medir esse diâmetro aqui. Vou colocar um vídeo daqui a pouco, vocês vão ver isso acontecendo na prática. Tem medição helicoidal, que é o cabeçote, vai girar arrastando na peça e a máquina vai se deslocando ao mesmo tempo. Ele vai medir fazendo um helicoide aqui dentro do furo, né, para capturar bastante ponto. Esse gasket scan, que é quando o cabeçote vai sair arrastando plano, né, ele é medição de plano. Por exemplo, os perfis de bloco de motor, que a gente quer medir a área de vedação, às vezes a pessoa quer medir planeza, só que tem um monte de furo aqui em cima da face, e aí tem que ficar desviando dos furos, né? O cabeçote ele consegue ir arrastando, girando o cabeçote e movendo a máquina ao mesmo tempo, para conseguir medir isso mais rápido. Temos esse sweep scan, quando a gente vai medir cantos vivos, assim, né? Ele consegue medir esse movimento de vai e vem para poder medir canto vivo, escanear, digitalizar isso. E casos de medição de seção, onde você tem também o cabeçote girando e a máquina ao mesmo tempo e vão percorrendo ao redor da peça para conseguir arrastar a peça inteira para tirar a medida. Com isso tudo, o que a gente vai ganhar? Algumas vantagens, a gente vai ganhar produtividade. Com esses movimentos aí, a gente vai ver num vídeo daqui a pouco com o ganho de produtividade real que a gente tem. Algumas vantagens que a gente tem do Riva aí, a alta capacidade dele, né? Ele faz escaneamento em alta velocidade, então ele consegue velocidade de medição dele ali, ó, é máxima 500 milímetros por segundo, movendo do cabeçote à máquina ao mesmo tempo. Então é muito rápido, vocês vão ver no vídeo. Alta aquisição de pontos, mesmo ele mexendo tão rápido e arrastando em cima da peça, ele consegue capturar 4.000 pontos por segundo quando ele está arrastando em cima da peça. É muito mais rápido do que qualquer cabeçote de, mesmo sensores de scanning tradicionais do mercado. Eliminação de erros dinâmicos, eu vou explicar com mais calma daqui a pouco, esse aqui que é esse erro dinâmico. A questão do posicionamento infinito, você consegue girar qualquer grau, qualquer ângulo que você queira, precisa colocar o cabeçote para poder medir a peça, ele consegue capturar. Ele aguenta pontas muito longas, então dá para colocar pontas de até 800 milímetros aqui, vocês vão ver no vídeo, eu consigo colocar pontas muito longas nele. Com isso a gente reduz muito o tempo de ciclo de qualquer coisa que a gente vai medir, então fica bem mais rápido medir com Rivo, né? O que é essa questão do erro dinâmico? Toda máquina tridimensional, um exemplo, olhando uma máquina tridimensional de lado, né? Ela tem massa, ela tem um peso. Quanto maior a máquina tridimensional, mais massa ela tem. Quando a gente vai medir alguma coisa, que a gente vai movimentar a máquina para tocar na peça, a gente tem a questão da inércia da máquina. A máquina vai começar a andar, tocou na peça, a máquina tem que parar. Só que tem todo um conjunto de massa que está se movendo e não vai parar do nada. Tem o tempo de desaceleração ali para parar. Quando a gente movimenta a máquina, a gente tem o erro, a gente tem a incerteza de medição da máquina. Quando a gente tem incerteza de medição da máquina, incerteza de medição do cabeçote. Mas se a gente não precisasse mexer a máquina, só mexer o cabeçote, então a incerteza de medição que vai atuar na medição é só a incerteza do cabeçote e não a da máquina inteira. Isso vai diminuir o erro de medição. Vamos pegar aqui como é que a norma coloca isso para a gente. Ó. Lembra aquela fórmula que eu expliquei lá atrás, que é a incerteza de medição da máquina tridimensional? Que é uma fórmula, né, uma equação de primeiro grau. A gente tem uma parcela fixa, um multiplicador do L e um comprimento aqui. Esse primeiro valor aqui seria a incerteza do apalpador. Né? E essa segunda aqui é a incerteza da máquina. Por isso que eu dei o exemplo lá atrás, se a gente fosse medir um comprimento de 1000 milímetros. Medindo o comprimento de 1000 milímetros, a gente tinha que calcular aqui no lugar do L, você coloca 1000, né? Porque essa parcela aqui é o quanto que a máquina vai ter que se mover para tocar de um lado e do outro. Ela vai ter que tocar de um lado, andar 1000 milímetros e tocar do outro lado. Quando a máquina se move, a gente tem toda a incerteza da máquina, a predominância do erro da máquina acontecendo. Então, imagina, a máquina ela não é perfeita, ela tem os erros dela também, além da inércia de medição dela, né? Quando a máquina está se movendo, toda a deformidade mecânica dela influencia na medição, por isso que a gente tem essa incerteza aqui, que é o L, que é o comprimento que você vai medir, vai influenciar. Quanto maior o comprimento, maior a incerteza. E essa outra incerteza seria só do apalpador. Lembra que eu mostrei o vídeo dos cabeçotes 5 eixos, que a gente tem algumas situações onde a gente consegue medir sem movimentar
a máquina, só o cabeçote, se a gente não movimenta a máquina, quanto que é o comprimento aqui que vai acontecer? É zero, porque a máquina não está se movimentando. Então esse L zera. Se ele zera, toda essa metade desse erro aqui da incerteza de medição não acontece. A gente corta isso aqui. Passa a acontecer só a incerteza de medição do cabeçote. Então a máquina fica é uma medição mais precisa, né? Vou pegar um exemplo aqui, ó, para vocês verem o Rivo. Aqui, ó, do lado esquerdo, vocês vão ver é a mesma peça, a mesma situação. Uma peça, nas duas situações de medição. Do lado esquerdo, ele vai fazer a medição com cabeçote tradicional, cabeçote fixo. Então, cabeçote fixo com ponta satélite. E aqui do lado direito, é uma máquina com o Rivo, né? Que ele vai medir a mesma peça, a mesma sequência, só que com cabeçote de 5 eixos. A sequência de medição aqui é bem simples, ó. Ele vai medir 3 furos. Ó. Ele vai medir o furo do lado direito, vai medir o furo em cima e o furo depois do lado esquerdo. Aqui também. Só que vocês vão ver que o cabeçote fixo ele é mais lento, a máquina fica mais lenta quando vai usar ele, porque é um cabeçote pesado, até uma vantagem aqui do Rivo também, que ele por mexer o quarto e quinto eixo ao mesmo tempo que a máquina, vai ser uma medição mais rápida. É um pouco mais lento e ele vai ter que, cada furo vai medir com uma ponta, né? Então esse furo vai medir com uma ponta, o furo de cima vai medir com outra, o furo daqui vai medir com outra ponta. Então lembrando, se você está medindo 3 furos com 3 pontos diferentes, tem uma incerteza de medição aí. Aqui no Rivo não, ele vai medir os 3 furos usando a mesma ponta, então já não acontece aquela incerteza. Vamos ver o vídeo? Então repara, no lado da esquerda a velocidade que o cabeçote fixo vai, e olha do lado direito a velocidade que o Rivo vai. Ó, o Rivo já terminou o primeiro, ó, ele vai se posicionar para medir o segundo. Então você vê que o cabeçote vai virando ao mesmo tempo que a máquina vai. Se posicionou, vai medir o furo de cima. Esse aqui está em velocidade reduzida, tá, gente? Esse cabeçote é bem mais rápido, na verdade. Aqui está reduzida para poder fazer a animação para vocês verem. Olha lá, ele já mediu do lado, e de cima vai medir do outro e vai terminar. Olha lá, acabou. Enquanto isso, na máquina com cabeçote fixo, ele está lá no primeiro furo ainda, né? Então ele acaba sendo mais lento, né? Então, segue a mesma regra que eu expliquei para vocês lá atrás, que é quanto mais complexa a peça, mais ganho de tempo na medição você vai ter. Só que no caso do Riva, a gente tem um ganho adicional aqui, como vocês viram, né? A gente tem esse ganho de medição aqui que a gente está usando a mesma ponta para medir tudo. No fixo, não. No fixo, ele vai ter que ficar alternando entre as pontas para poder medir. Bom, ele vai ficar um bom tempo ainda medindo aí. Vocês vão ver que aqui é o progresso do vídeo, né? Ó. Ele não está nem um terço do vídeo ainda. Ele vai demorar bastante para medir. Já deu para ver que uma máquina com cabeçote 5 eixos scan é muito mais rápida do que uma máquina com cabeçote fixo, né? Aqui um outro vídeo de aplicação com pontas muito longas. Vamos ver se aqui é uma comparação. Aí ele vai medir um bloco, só que ele tem um problema aí. É uma máquina que ela tem. A peça que ele vai medir é quase do mesmo tamanho que a máquina. Agora, ele vai pegar uma ponta muito longa para poder medir, ó. Só como é que ele faz para entrar no furo? Olha lá. Ele vai virando o cabeçote e entrando no furo ao mesmo tempo. Olha lá. Então, isso é uma vantagem que a gente tem nesse cabeçote também. Ele conseguir virar e movimentar ao mesmo tempo, ele tem essa vantagem de acesso, conseguindo peças maiores numa máquina menor e mesmo assim ele conseguir ter acesso para medir. Bom, deu para ver aí no vídeo, né? Vocês viram que
esse cabeçote Rivo, uma diferença dele para o PH20, né? Ele mede por arraste também. Qualquer medição por scan ganha tempo. Se você medir uma peça por toque ou por arraste sempre vai ser mais rápido. Se tiver os 5 eixos, né, vai ser mais rápido ainda, tá? E uma vantagem também que a gente tem do Rivo aí, em comparação ao PH20, como vocês viram aí no vídeo, ó, ele suporta pontas muito mais longas, né? No PH20 a gente fez a conta ali, dá mais ou menos 150 milímetros de tamanho de ponta que a gente consegue. No Rivo ele consegue até 800 milímetros. Então é legal para quem tem aplicação com de peças muito grandes que precisam ser medidas, né? E aí a gente vai para máquinas tridimensionais que precisa de ponta longa para poder ter acesso do que nós vamos medir. Pessoal, a gente tem essas máquinas, esses cabeçotes todos disponíveis aqui no nosso showroom, que a gente usa para demonstração. Para o pessoal que fica longe, a gente faz demonstração online, né? A gente faz ao vivo aqui com a câmera para poder mostrar. Mas, quem tiver interesse, a gente está aqui em Suzano, nossa planta aqui em Suzano, as máquinas showroom, portas abertas para quem quiser nos visitar, ver as máquinas de perto, medindo, fazer algum teste, quiser trazer alguma peça. Deixo aí meu contato para vocês, espacinho@mitoi.com.br. Quem quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma questão, fica à vontade para mandar um e-mail. Deixa eu ligar minha câmera aqui de novo. Quem quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma questão, fica à vontade para mandar um e-mail para nós aqui, para mim. Quiser tirar alguma dúvida de medição, uma dúvida de uma incerteza, quiser mandar uma peça para fazer um teste, a gente está toda à disposição de vocês aí, tá bom? Se quiser fazer alguma pergunta no chat aí, eu estou online aqui, já leio em tempo real aqui para responder. Hoje não temos nenhuma pergunta, meus colegas já estão ajudando vocês aí no chat, né? Então é isso, pessoal. O vídeo fica disponível daqui, acho que 48 horas mais ou menos, vai lá para o YouTube, fica disponível lá para vocês, quiserem mostrar internamente na empresa, o pessoal que é de escola, quiser mostrar esses vídeos em escola, quiser convidar a gente para fazer algum workshop ou palestra nas escolas também, a gente faz esse tipo de trabalho aqui na Mitsui também, tá bom? Pessoal, obrigado, boa tarde para vocês, bom final de dia, e a gente fica à disposição.